vou te fazer uma pergunta. E se você ficar sério, é porque não tem possibilidade. Se você sorrir, é porque tem. Você vai jogar com o Cássio novamente? Prazer é todo meu. Não, eu vi e escutei algumas especulações a respeito do Cruzeiro, mas não teve nenhum contato, nenhuma oferta, nenhuma proposta. Então, todas essas especulações aí não houve. Os bastidores seguem movimentadíssimos. O Cruzeiro, que está muito próximo de anunciar de maneira oficial o atacante Caio Jorge, de 22 anos. Inclusive, entre Cruzeiro e Juventus também está tudo ok. A troca de documentos deve acontecer e o jogador irá assinar contrato em definitivo com a Raposa, tá? E o mais importante, o Caio Jorge, esse jogador que teve uma bela passagem no Santos, estava lá na Juventus, esse jogador teve e levantou, na verdade, interesse de muitos clubes. Grêmio, Santos, o Palmeiras chegou a fazer uma proposta oficial no início da temporada, a Juventus recusou, mas agora o jogador virá mesmo para a Toca da Raposa 2, será atleta do Cruzeiro. E sabe o que foi muito importante para que isso acontecesse? O Alexandre Matos, que foi até São Paulo, se reuniu com o staff do atleta, com a família e com o próprio Caio Jorge, e isso mexeu com o atleta. O Alexandre Matos apresentou todo o planejamento, todo o projeto que o Cruzeiro tem aí pela frente, né? Então isso atraiu muito o atleta, e o que faltava parece que já está resolvido, que era essa questão aí do Cruzeiro com a Juventus. Inclusive os clubes já devem iniciar aí a troca dos documentos e Caio Jorge irá defender o Cruzeiro nessa temporada. Mais um que chega aí naquela janela do dia 10 de julho para reforçar o Cruzeiro, mas não para por aí não. O Cruzeiro, que já trouxe aí o Cássio e pelo visto vai oficializar também o Caio Jorge, a tendência é de que a Raposa busque aí pelo menos mais 3 jogadores para reforçar esse elenco celeste aí nessa janela do meio do ano. Bom, então a gente segue apurando aí e vamos trazer os nomes, enfim, como é que andam essas negociações. Afinal de contas, o Alexandre Matos está mapeando todos os atletas que são de interesse aí do Cruzeiro para esse planejamento futuro. 22 anos só tem o Caio Jorge, saiu muito cedo do futebol brasileiro. Jogador de muitos altos e baixos na passagem dele pelo Santos, porque ele surgiu como uma potencial estrela, como acontece normalmente com os garotos ali no Santos, né? Todo atacante que surge já se cria, já se gera uma expectativa muito grande a respeito dele. O Caio Jorge foi meio que atropelado no Santos pelo Marcos Leonardo. Ele estava surgindo ainda, começando a se adaptar ao profissional, mas o Marcos Leonardo meio que se sobrepôs a ele. Tem até uma entrevista icônica do Lisca, quando ele assumiu o Santos. O Caio Jorge tinha acabado de sair do Santos e o Lisca foi perguntado a respeito da saída do Caio Jorge, se eu não me engano, e ele falou que o Cuca tinha falado para ele que o Caio Jorge era bom, mas que o ótimo era o Marcos Leonardo, que era mais jovem, que ia chegar depois e tudo. Eu acho que é um bom atacante, CJ, com potencial para melhorar, mas um bom atacante ainda. Ele não se provou um atacante ótimo. Um jogador de muita movimentação, não é um centroavante fixo que vai ficar dentro da área paradão esperando a bola. Um centroavante que se movimenta muito. Ele pode até fazer beirada, dependendo, pelas características que tem. É um jogador que pode até fazer beirada como um segundo atacante. Eu acho que ele pode funcionar muito bem. Mas é um centroavante que se movimenta muito bem, que tem essa capacidade de movimentação, mas acho que falta a ele finalização. E isso me preocupa um pouco quando a gente está falando de atacante, né? É um centroavante de poucos gols, o Caio Jorge. Então isso eu acho que é o que mais preocupa, assim. Mas enfim, eu acho, repito, é um jogador muito jovem ainda. A gente teve vários casos de jogadores que saíram muito jovens do Brasil, foram para clubes grandes da Europa, não conseguiram jogar, voltaram ao Brasil e conseguiram performar bem. Gabigol é um exemplo claro disso. Não acho que o Caio Jorge está no nível do Gabigol ainda. Pode chegar? Pode chegar. Acho que é um jogador muito jovem, repito, que tem potencial para ser lapidado. Mas não vejo o Cruzeiro contratando uma solução para o seu ataque, um jogador que vai chegar e resolver os problemas e ser o titular absoluto. Ele foi emprestado ao Frosinone, né? Frosinone. Isso, Para mim é uma aposta. Eu ia te perguntar, dos que estão aí, esse aí chega e farda, diferente demais ou não? Eu acho até que ele vai jogar. Mas, pelo valor envolvido, ele vai ter que chegar e jogar. Mas não é aquele cara que fala assim, vai chegar e vai, acredito no primeiro momento, que vai tomar conta da posição. Exemplo do Cássio, né? Até pra você ter uma comparação. Exatamente, o Cássio que vai chegou ser o e vai titular. tomar. Exatamente. Então, assim, é uma aposta parecida com o Verón,
que saiu, problemas diferentes. O Caio Jorge teve problemas físicos, teve um problema de joelho muito grave, ficou sem jogar muito tempo também. O Verón é um problema mais extra-campo e tá tentando se recuperar no Cruzeiro, o Caio Jorge de certa forma. Aí a questão que entra é os valores. O investimento não é um investimento baixo. O Cruzeiro está com grana agora, ok, mas é uma aposta. O que o Caio vai entregar, eu acho que é mais a longo prazo do que a curto prazo. O Caio Jorge, semelhante ao Gabigol, inclusive, a outros jogadores que passaram lá pelo futebol italiano, não foram tão bem lá, né? E o Caio Jorge também não foi tão bem lá. Mas quando você pensa num garoto que com 17 anos fez o tanto de gol que fez no Santos, houve um investimento da Juventus, salvo engano, na época acho que de 3 milhões de euros, equivalente a 18 milhões de reais mais ou menos, o Cruzeiro consegue agora uma negociação, e está apalavrado no momento, por 4 milhões de euros. Né? Então, ou seja, é um valor que você pensa assim, na realidade do futebol brasileiro, um bocado alto, né, esse valor aí. Mas acho que é uma boa aposta sim, um garoto novo, um atacante de muito potencial, muito promissor e pode chegar para reforçar o Cruzeiro. Eu praticamente dou como cravada já a contratação dele e vou agregar agora também mais uma informação agora. Volta para mim aqui, Ian, por favor. O Matheus Henrique, que foi o jogador que atuou pelo Sassuolo da Itália, o time dele acabou sendo rebaixado lá, ele não quer ficar lá. E o Cruzeiro já mapeia também essa situação com o Matheus Henrique. O problema é que o Sassuolo pode dificultar um pouco a saída dele. Mas quando um jogador tem o interesse de sair, aí, meu amigo, a coisa fica um pouco mais fácil. E a nossa missão é a página que a gente tem que escrever hoje. As páginas ainda que serão escritas, elas estão em branco e aí não adianta a gente se preocupar com elas. Então, foi nesse sentido aí a conversa. O primeiro tropeço da era Pedro Lourenço foi no último fim de semana contra o São Paulo fora de casa. Derrota por 2-0 e fim de uma arrancada. O time vinha também de 6 jogos sem perder. Para se reabilitar no Brasileiro, o time celeste vai ter tempo, principalmente aqui na Toca da Raposa. O próximo jogo é só no dia 13, na outra quinta-feira, contra o Cuiabá, em casa. É claro que a gente sabe que existe uma expectativa externa, que a gente tem que representar um gigante, uma torcida apaixonada, a gente apontar mesmo na derrota, né, as dinâmicas em que a gente foi bem, que teve um bom desempenho, que foi competente, e aqueles pontos que a gente precisa atacar e tirar de aprendizado, tá certo? Vou falar uma coisa pra vocês, o Seabra, ele é um treinador que não tem grife no futebol brasileiro. Tá tendo a primeira possibilidade dele, segunda, se considerado o ano passado em que ele esteve do lado do Paulo Autuori no banco de reservas do time celeste. E por isso muita gente tem muita má vontade com ele. Mas é necessário que a gente possa falar o seguinte, o time tem estratégia, o time tem plano de jogo, o time tem padrão de jogo. E o melhor, hoje o time do Cruzeiro, por exemplo, você vê jogadas arquitetadas e você vê que a dificuldade do time talvez seja a falta daquela qualidade individual. Porque você vê que o time triangula, o time tenta, o time articula, o time se movimenta. O Seabra consegue mexer as peças dentro de campo. Quando muita gente critica ele, meu amigo, quem que ele vai colocar? Ele olha para o banco lá, você tem o Ramiro, o Japa ainda não estava disponível. Você olha quando ele começa a colocar os jogadores, todo mundo critica que ele coloca os jogadores em campo. Tem que colocar, meu amigo, não tem outro para colocar. A possibilidade, e o que eu fico, por exemplo, mais tranquilo, é que no segundo semestre, com a chegada de jogadores, pode ser que o estilo do jogo do Seabra agora possa melhorar um pouquinho, e bem, na verdade, a sua aplicação daquilo que ele pensa ser a sua filosofia de trabalho e a sua metodologia de jogo. Pois não? Já acabou? Não, pode falar. Não, é porque o que me preocupa é a voz do Seabra. Ele perder a voz todo jogo. Sabe por quê? Tem uma máxima aí entre os treinadores que treinador que grita muito é porque treinou pouco. Aí chega ali no campo e ele tem que organizar o time, porque ali não dá. Aquela gritaria ali não resolve nada. Aí ele vem com a voz dessa todo jogo, eu começo a ver que ele não está treinando direito. A gente não foi treinador de time profissional, mas você foi treinador de forrobol, foi treinador também de futebol feminino. E tem um detalhe também. Você grita muito também quando você treina e os caras não aplicam o que você treinou em campo. Também tem isso a se levar em consideração. Troca. A atacante Bianca Brasil, destaque do Cruzeiro, teve um início promissor em sua jornada pela seleção brasileira principal. Escalada como titular na estreia da equipe contra a Jamaica na terça-feira 4/6, na Fonte Nova, em Salvador, a camisa 10 da Raposa iluminou o lado direito do ataque durante o primeiro tempo.
Em campo por 45 minutos, Bianca formou uma dupla interessante com Gabi Portillo e arrancou aplausos da torcida com uma lambreta aos 40 minutos. A cruzeirense também se candidatou a cobrar faltas e se movimentou bastante, buscando passes e finalizações. Apesar da boa atuação, Bianca foi substituída por Lenifer no segundo tempo. A mudança gerou críticas dos comentaristas Renata Mendonça e Paulo Nunes, que destacaram a importância da mobilidade e visão de jogo da atleta. Lenifer, por sua vez, marcou 2 gols na goleada por 4-0 sobre a Jamaica. Para Bianca, a estreia com a camisa verde e amarela foi a realização de um sonho de criança. A atacante, que não conteve as lágrimas durante o hino nacional, espera que este seja apenas o primeiro passo em sua trajetória na seleção, com a ambição de defender o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!